A gente falou da relação com o corpo, lembra disso? A relação entre, né, os irmãos, né? Quando a gente fala dessa metáfora do corpo de Cristo e fala da relação entre irmãos, falamos de unidade, né? Essa unidade na diversidade, cada um tem a sua característica, cada um vai ter dom e dons diferentes, não são maiores, não são melhores, são dons, né? São para ser usados no fortalecimento do corpo. A interdependência, né, essa necessidade de estar ligado um ao outro, de perceber um ao outro, de cuidar um do outro. Observa, se no natural assim, não é no natural, já é no sobrenatural. Eu com a vida de Deus em mim, né, eu tenho a orientação para amar os meus irmãos, para cuidar dos meus irmãos, tem essa orientação. Servir os meus irmãos, não é? Aconselhar uns aos outros. E eu me movo nisso, né? Eu estou me movendo nesse cuidado, nesse olhar de cuidado pela vida do meu irmão. Se eu me movo, bom dia, dessa forma, né? Nesse olhar de cuidado, se Deus compartilhando um dom comigo, entende? Nesse olhar em que eu já estou atuando de cuidado na vida dos meus irmãos, que é para todo mundo, porque o Espírito Santo está dentro, né, do Filho de Deus, né, por isso que é filho, inclusive. Então, e aí ele compartilha um dom comigo, né, vai ser para que seja intensificado ainda esse cuidado, para que esse cuidado tenha uma dinâmica ainda maior, para que tudo aquilo que Deus o Pai, né, proporcionou e dispôs para nós chegue até a vida daquela pessoa, até aquela família, até aquele casal, até a história de vida, né, daquela pessoa. Não sei se eu estou sendo clara nisso que eu estou dizendo, né? Então eu tenho servir uns aos outros em amor, vamos usar esse texto. Então a gente está aqui nessa relação de unidade, de interdepender um do outro, e a gente está aqui com o canal do nosso coração aberto para ouvir e perceber esse irmão, ok? Eu estou atento à vida dele, muito mais até, né, nessa relação do que a minha própria vida. Claro que eu estou cuidando da minha vida, mas eu estou olhando para ele, eu estou me doando. E aí o Espírito Santo, como eu já estou, entende? Já estou. E o Espírito Santo compartilha então um dom comigo, né? Um dom que seja, né, de serviço. Percebe? Eu já estou servindo. E aí ele compartilha esse dom, para que eu possa me mover ainda mais no meio do corpo e conectar e ligar outras pessoas umas às outras, inclusive. Percebem essa diferença e essa dinâmica? Então eu já estou no movimento do corpo, eu já estou servindo. E aí Deus compartilha um dom para que isso seja potencializado. Isso acontece, interessante, quando a gente recebe o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, ele vai evidenciar os dons. Ele vai ativar aqueles dons que já estão lá. E a relação de crescimento. Não é crescimento em números. E também por quê? É crescimento dentro. Quando o corpo vai ficando saudável, ele vai se multiplicando, né? Ele vai crescendo. Quando nós estamos saudáveis, nós geramos mais coisas, não geramos? A gente consegue trabalhar com uma disposição melhor, estudar com ânimo, né, renovado, a gente produz mais. Não é assim? No nosso natural, no nosso corpo. O corpo de Cristo, né, igreja saudável, ela gera mais vida. Né? Então, o propósito da relação entre irmãos. A relação com Cristo, né, está totalmente submisso, obediente ao cabeça que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Né? Então, essa relação de submissão a Ele. E Ele vai determinar, e o Espírito Santo é quem vai trazer esse direcionamento da cabeça para o corpo, passando por todos os lugares do corpo. Né? Então, entendem a importância do equilíbrio entre dom e fruto do Espírito? Porque tudo isso serve para o corpo, serve para a edificação, serve para o crescimento. O dom não se deve buscar porque é perigoso, mas o fruto pode. Posso querer desenvolver o fruto, mas o dom eu não preciso. Né? Então, você vê que existe um defeito aí nessa fala, nessa frase. Né? Eu preciso desse equilíbrio, porque Deus nos proporcionou tudo isso para o crescimento, fortalecimento do corpo da igreja. Né? O corpo funcionando. Então, nós falamos sobre isso. Né? Existem mandamentos e algumas coisas que são para todos nós praticarmos. E os dons do Pai às vezes não são muito valorizados porque nós achamos que são muito
muito básicos, muito naturais. Não tem muita diferença do que é sobrenatural do que é natural. Né? Parece que eles não são sobrenaturais, mas são. Né? Então eu tenho o ministério de serviço, mas eu também tenho o mandamento de servir uns aos outros, que é aquele exemplo que eu dei antes. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele distribui dons. Né? Esses dons vão fluir no meio da igreja através do Espírito Santo e da dinâmica dele. Ele vai ver a necessidade. E isso vai sempre estar de acordo com a palavra e vai divulgar, proclamar, anunciar cada vez mais a palavra. É o propósito final, né? Para que Deus seja glorificado. Falamos do dom de serviço já, né? Eu vou retomar aqui sobre essa questão, né? Que a pessoa tem essa habilidade de perceber, né? Eu posso te ajudar? Já está impresso dentro dela como uma necessidade, uma urgência dentro dela. Que ela não pode dizer não para si mesma, ela tem que fazer aquilo, não é? Ela precisa, ninguém pede para ela age, ela tem essa capacidade de ajudar ou servir no sentido mais amplo da palavra. Então essa pessoa recebe do Espírito Santo uma motivação para ser esse canal de bênção para um grupo, né, para uma pessoa. Né? Lembra? Tornar tudo saudável, tornar a casa um ambiente agradável, para que todos transitem e recebam e provem da mesa do Pai, né, que está disposta. O dom de liderança, falamos que não é, né, diferente do que treinar uma liderança, diferente do que... E falamos que não necessariamente a pessoa que tem o dom de liderança vai ser o líder daquele ministério determinado. Né? Talvez ela não tenha o dom de liderança, mas alguém que é parte dos liderados ali vai ter esse dom. E ela precisa, no caso o líder, né, e por isso a conexão com o corpo, eu preciso perceber os dons das pessoas que estão ali comigo, com quem eu estou convivendo, para que seja muito mais valorizado e eficiente no corpo. Porque essa pessoa com dom de liderança, ela vai ter essa autoridade com esse amor, com esse cuidado. Né? Ela não precisa que alguém diga alguma coisa e ela chame a atenção das pessoas. Quando ela se manifesta, o dom, né, se manifesta, a gente vê que as pessoas são, parece que uma atração, assim, né? Olham para ela. Né? Ela é um guia, né? É uma pessoa que está vendo lá na frente. Né? Ela não está vendo só esse movimento que está acontecendo aqui. Ela está percebendo a dinâmica desse grupo, dessa situação, dessa realidade, e ela já pensou num escape, numa saída. Aliás, em algumas possibilidades, já fez as contas dos erros e probabilidades todas. É a pessoa que dá esse direcionamento. Ela não necessariamente é o líder do ministério, mas ela é alguém que está ali e se move nesse dom. Por isso nós precisamos ter essa interdependência uns dos outros. Né? Ter a capacidade de tomar essas decisões. Né? Essa pessoa não tem medo, dificuldade, ela é objetiva e clara. Tem que fazer isso, vamos lá, vamos fazer agora. Né? Vamos fazer assim. Né? Ela é assertiva, né, nas decisões. O aconselhamento, né? Então falamos, não é aquele aconselhamento que a gente pode fazer o curso de psicologia, aprender algumas técnicas e habilidades e exercitar a terapia, não é? Não é. Isso aqui é sobrenatural, é um dom, não é? Talvez essa pessoa nunca recebeu um treinamento, possivelmente, na vida, mas daqui a pouco, né, ela nasceu de novo e dali um tempo na caminhada dela, ela passa a perceber que surgiu ali uma urgência, uma motivação para ouvir as pessoas, para perceber e querer ajudá-las, querer auxiliá-las, querer sem julgamento, né? Como que essa pessoa sabe que tem o dom, né? Assim como os outros. Não é ela que chega assim, tem vários conselhos para dar para vocês, né? Não. Até porque o dom é se manifestar na hora da necessidade, né? Então as pessoas vão perceber o dom nela e vão chegar até ela. Por que vão perceber? Né? É essa atração, como eu falei, da liderança, do serviço também, né? As pessoas se agregam ali e elas se abrem, elas desabafam, elas rasgam o coração e falam, o que está acontecendo? As pessoas me procurando tudo, falando da vida dela, meu Deus do céu. Né? E Deus te dá, de repente, você não sabe o que fazer, mas daqui a pouco Deus dá uma orientação que para você é tão óbvio e tão claro, e dá uma saída para a vida dela. Né? Então a gente tem aqui essa questão do aconselhamento, né?
Então, capacidade de encorajar, confortar, conciliar, consolar, admoestar pessoas através do aconselhamento, da repreensão, da denúncia do pecado, da promoção do perdão e da reconciliação. Não há dificuldade aqui, por exemplo, de tratar de um pecado, de uma situação. Não é? Então, por isso, e sem julgamento, mas biblicamente. Entende? O dom vai se mover dessa forma. Né? Entre outras questões. Falamos sobre o dom de ensino, que não é a pedagogia, não é a didática, não é nada disso. Né? Mas é essa motivação interna para tornar fácil para as pessoas o caminho e o acesso às verdades da palavra de Deus. É para isso que serve esse dom. Né? Ela vai tornar reconhecível um princípio da palavra, que talvez, né, a pessoa já ouviu em vários lugares, seminários, e aquilo para ela está complicado, esse negócio não desenrola, né? Que na prática, para que é isso? E essa pessoa que tem o dom de ensino vai trazer esse ensinamento, entende? Então isso é um dom espiritual, não é uma habilidade didática, não é uma habilidade, né, do âmbito pedagógico, simplesmente. É um dom sobrenatural, que vai ajudar a explicar a palavra, comunicar informações relevantes, que vai trazer saúde. Esse dom está muito relacionado com o aconselhamento, junto, né? Funcionam muito juntos. O ministério, né, a saúde para o ministério do corpo, né, o serviço do corpo, para que o corpo sirva melhor, para que as pessoas saibam os seus lugares, desenvolvam cada um suas habilidades, os seus caminhos, saibam viver com autonomia no Espírito Santo, autonomia em Deus, tendo a sua vida nele, né, e que sejam capazes de aprender. As características, né? Falamos aqui. Essa pessoa possivelmente vai ter, né, interesse de orientar sempre e trazendo citações e orientações da palavra. Dificilmente vai ser exemplos e orientações de acordo somente com, sei lá, conceitos, a vida em geral. Não, ela vai trazer de acordo com a palavra, com o princípio da palavra. Interesse não apenas no estudo, mas na aplicação. Então não é, nossa, aquela pessoa é um teólogo, ela tem dom de ensino. Não, né? Só que não. Né? Essa pessoa aqui, ela tem interesse no estudo, sim, mas no estudo que possa ser aplicado imediatamente na vida dela, de outra pessoa. E quando é aplicado na vida da pessoa, para que possa chegar até outra. Entende? Esse é o propósito aqui. Alguém que é dedicado à leitura de livros que tragam instrução da palavra. Esse conhecimento específico. Então não é aquele estudo mais profundo, que você fica lá, aquela palavra, né? Não. É uma orientação específica. Gosto de ler, mas ler o que é objetivo específico para fazer sentido para a vida de outras pessoas. Né? É preparado por Deus para transmitir de maneira atraente e compreensível a palavra de Deus. Então, você entende? Não faz um cursinho de didática, um cursinho, treina lá na área de educação, né? Algumas formações que são interessantes e boas. Não. Está dentro dela porque é o dom se movendo. Né? Ela faz isso porque está dentro, é um carisma. Faz o ensino um palco onde envolve, as pessoas são envolvidas, né? Por aquilo que está sendo dito. O dom de misericórdia. Se eu não me engano, a gente parou aqui. Foi isso? Né? Então vamos lá. O que vocês pensam, acham, imaginam que seria um dom de misericórdia? Cri. Olha lá, um CD da Ludmila Feber, para adorar e orar. Orar e adorar. Para quem quiser. Oi? Mas está vendo? Então quem lê mais rápido e der a resposta mais rápido, né? Uma? Empatia espiritual. Ótimo! É isso, essa empatia. Só que não é natural. Tem pessoas que têm isso no natural, né? Com outras pessoas. Né? É sobrenatural, uma empatia espiritual com as pessoas. Adorei a definição. Envolve socorro, né? Especialmente aqueles que estão doentes e aflitos. Daqueles, né? Não é aqueles. O socorro daquelas pessoas que estão doentes e aflitas. Em situação de alguma vulnerabilidade. Né? Tem alguém que se identifique? É a habilidade dada pelo Espírito Santo
que capacita, olha lá, sentir a dor do outro. Essa pessoa consegue, sem que ela não faz um esforço para, porque às vezes a gente precisa fazer, e até orientar em algumas palestras, né? Até no culto, né? Às vezes numa ministração, um líder, o pastor orienta, olha, você precisa perceber, tentar se colocar no lugar do outro. Não, esse daqui, ele não pode não fazer isso. A pessoa que tem esse dom, ela não pensa em se colocar no lugar do outro, ela não faz um esforço, ela não olha, puxa, eu tenho que... Não, ela já está lá, entende? Ela sente a dor daquela... É como se aquela realidade fosse a realidade dela, né? Por um minuto ali. Como se fosse a sua, levando a providenciar, ou seja, por que é misericórdia? Ele sente a dor, mas ele não fica ali. Que dor difícil. Não. Ele vai providenciar socorro, ajuda para aquilo. Porque como é dele, entende? Ele toma para ele aquilo, essa empatia, então ele precisa ir fazer algo. É como se eu estou com uma dor de dente, aí eu fico sentindo aquela dor, essa dor, um dia, no futuro ela vai passar. Não, eu vou lá e corro urgente para um dentista, não é? Ou eu preciso fazer um tratamento, né? E se vira, faz alguma coisa, um remédio, qualquer coisa que faça passar dor. Então essa pessoa ela vai fazer isso pelo outro, né? Ela vai tentar fazer com que aquela dor passe, né? Providenciar de forma prática, leve o alívio. E não só o alívio, a solução do problema. Porque aliviar é momentâneo, né? Você tira aquele peso naquela hora, mas se aquela pessoa não tiver uma instrução, uma solução definitiva, aquele problema vai voltar, aquela dor vai continuar lá, mais adiante. Não é assim? Agora, talvez para dor de dente eu tome um remedinho e passe. Mas se eu não, em seguida, não procurar um dentista e não verificar, e não tratar, talvez um canal, uma cárie que esteja ali, isso vai piorar depois. Então, é o alívio e a solução. Isso aqui é muito interessante, a gente pode pensar na relação de assistencialismo, por exemplo. O assistencialismo seria, né, você dar uma assistência, um socorro imediato para a pessoa, seria você suprir aquela necessidade básica naquela hora, urgente. É um alívio, ufa. Mas e depois? Como é que vai ser? Como que essa pessoa vai ter as necessidades supridas daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 meses? Precisa-se de uma solução mais eficiente, né? Então aqui também a gente tem o dom de aconselhamento, por exemplo, trabalhando muito junto, que é o que lembra? Que vai tentar trazer para a pessoa um direcionamento para a vida dela. Então a gente tem muito associados, você vê os dons, combinações, né? Vamos abrir Hebreus 13:3. Bem interessante esse texto aqui, bem importante para nós aqui. Para quem tem o dom, para quem gostaria, né, de orar a respeito desse dom, para que o Espírito Santo, né, compartilhe, e para quem não tenha também, né? Cadê o meu Hebreus? Eu correndo ali. Aí. Achei. Pode ler alguém que tem aberto aí, por favor. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados como eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo. Nossa, o meu texto está meio diferente. Ah, sim. Isso, não é dos presos, mas tá certo. Lembrem-se. Não, é porque eu estou lendo 13 aqui, é dos presos, né? Presos. Vamos pensar nesses presos aqui, não só os presos no sentido daqueles que estão dentro do sistema penitenciário, né? Da nossa cidade, estado, nação e etc. Vamos pensar neles também, porque aqui, historicamente, é específico a respeito deles, tá? É como se nós estivéssemos presos com eles, né? Você entende que aqui, inclusive, esses que são presos, maltratados, são pessoas que, parte do Evangelho, por causa do Evangelho, estavam sendo privados, né, de viver naquela comunidade livremente. Entende? Era um momento de perseguição. Essas pessoas que, da referência que estão presas, elas estavam presas mesmo, estavam encarceradas, né, por conta do governo lá naquela época, né, do imperador, porque professavam a fé em Jesus.
Né? Então, você estava vendo aqui uma perseguição. Inclusive, essa carta de Hebreus, ela é uma tentativa de trazer ao ânimo novamente, renovar essa esperança de quem é o Cristo. Né? E aí a gente vê aqui essa necessidade de lembrar dos presos. Né? Aqueles que estão, de alguma forma, vamos trazer para o nosso dia aqui, para a nossa realidade, além daqueles que estão lá no sistema carcerário mesmo, presos, né? Mas aqueles que estão no meio de nós e de alguma forma estão sendo privados de expressar sua fé livremente. Seja por uma dor, por um sofrimento, por uma situação dentro do ambiente de casa, por causa de uma família disfuncional, uma situação pontual que tenha acontecido na história, na vida dela, né? Uma dificuldade, seja de trabalho, uma dificuldade, né, do ambiente em que ela mora, em que ela vive, de exercer a profissão, entende? De dar sequência na vida dela, na vocação. Então, essa pessoa que está presa, está em amarras, né? Está em amarras ali, presa, amarrada por Satanás às vezes, e não consegue expressar a fé. Entende? É um crente, mas ele está preso, não consegue expressar essa fé. Né? A porta da cela está aberta, mas ele não consegue sair de lá de dentro. Então, essas pessoas vão precisar desse olhar, desse socorro. Você vê como a gente precisa se perceber no meio da igreja? Né? Isso é para todos. Agora, quem tem esse dom, ele tem uma espécie de um sensor, que ele identifica quem são essas pessoas no meio da igreja. Quem são essas pessoas? E não é só no meio da igreja, quaisquer pessoas, né? Mas a palavra fala que fazer o bem principalmente, né, aos da família da fé. Então, nessa relação de fazer o bem, de servir, né, a gente tem primeiro a Deus, depois os irmãos em Cristo, a igreja, a família da fé e depois os de fora. Não tem uma ordem nesse serviço. Okay? Então, essa percepção, né, do outro aqui, desses que estão em prisão, desses que estão maltratados, desses que estão numa situação de vulnerabilidade, fragilidade. Ok? Alguma dúvida sobre isso, não? Alguma questão que venha à mente? Pode falar, Flor. Então, você acabou de falar, será que, então quer dizer assim, tipo, quando a gente recebe o dom, então isso quer dizer que, tipo, eu não posso, já recebi, percebi, eu não posso ir lá fora e, tipo, agir com o meu dom, preciso primeiro fazer aqui na igreja. É que assim, também, entendi dois caminhos da sua pergunta. Primeiro, se eu posso usar esse dom primeiro lá fora do que aqui dentro, é isso? Por aí. Ou se, e aí eu queria dizer, no segundo momento da sua pergunta, esse dom, não foi nem a sua pergunta, mas está implícito aí no que eu entendi, né? Eu posso escolher me mover nesse dom nessa hora? Né? Intencionalmente? Olha só, o dom sendo espiritual, a pessoa que tem, ela vai ter uma espécie, né, como eu falei, desse sensor que vai detectar as pessoas. Ele vai se evidenciar primeiramente, principalmente no meio do corpo, no meio da igreja, porque ele serve para o fortalecimento do corpo. Então ele vai ser, como que eu vou perceber esse dom? Justamente por estar funcionando no meio do corpo, no meio da igreja, entende? Uma dor do coração de Deus que ele compartilha com essa pessoa, e essa pessoa vai sentir sem que ela queira, faça esforço, não é intencional, né? É algo compartilhado com ela. É como você acordar de manhã com um sentimento de angústia, ou você acordar de manhã com um sentimento de alegria. Você dormiu, não aconteceu nada. Por que você acorda um dia diferente, outro dia do jeito? Entende? É uma motivação, está lá dentro de você. Você não escolhe ter aquilo. Já está. Então isso vai se evidenciar primeiro no meio da igreja, no relacionamento com as pessoas, e por isso a gente vai perceber esse dom. Esse dom vai ser percebido no meio da igreja. E agora, ele pode fluir lá fora? Pode. Né? Um olhar para essas pessoas, porque essa dor e esse sentimento pelo outro vai estar lá. E eu vou ter essa empatia e essa compaixão espiritual dessas pessoas. Agora, se você pensa, a gente teria esse dom, compaixão das pessoas que estão no meio do corpo e que são, né, primeiramente os da casa que devem ser servidos, imagine se essa pessoa não vai
sentir a dor do outro que está lá fora e nem faz parte da família ainda. Né? Ele está vivendo tudo isso e, com um detalhe, ele não tem um pai. Né? Os da casa têm pai. Os de fora não. Não é? Então, a pessoa que se move nesse dom, ela vai se mover também nos de fora. Mas ele vai se evidenciar no corpo, no meio da igreja. Porque ele é para edificação do corpo. Okay? Então, e não vai ser intencional, né? Assim, eu tenho dom, então eu vou querer me mover. Não, eu me movo. Entendem essa fluência, essa diferença? Não é algo que eu decido. Eu sei lidar com cálculos, por exemplo. E aí eu vou e vou resolver os problemas financeiros, vou oferecer um curso, você tem uma intencionalidade nisso, não é? O dom não. O dom, ele flui. Ele está dentro e ele acontece. Não é algo que eu... Agora, aonde está a intencionalidade? Se eu sei que eu tenho aquele dom, né, eu vou precisar desenvolvê-lo. Então, dentro daquela área específica, seja do de misericórdia, então eu devo, né, me dedicar, por exemplo, né, ao estudo a respeito disso, a leituras que falem a respeito de justiça social, essa relação com o outro. Né, como essa pessoa vai precisar se mover em socorros e ajudas, talvez na área de saúde, ela vai precisar conhecer quais são os trâmites e os caminhos da saúde, né, para se chegar mais facilmente, ensinar outras pessoas a chegarem lá, a conhecer, questões relacionadas a, falei da saúde, né, de assistência, né, questões que o governo pode providenciar, por exemplo, a um socorro imediato de necessidades básicas de uma família. Então, essa pessoa, para desenvolver o dom, ela vai precisar treinar habilidades. O dom vai ser mais eficazmente utilizado. Entende? O dom vai ser sobrenatural. Mas os caminhos para que o dom aconteça, né, a ajuda chegue àquela pessoa, então eu preciso treinar competências naturais e conhecimentos que estão à disposição, ter acesso a eles, para que eu possa fluir com mais assertividade no dom. Essa fala fica clara para vocês? Sim? Não? Dúvidas a respeito ainda dessa questão? Alguma outra questão? Como ele persiste enquanto essa pessoa se desvia? Então, né, a gente fez essa pergunta, né? Se ele ainda continua, a pessoa que se afasta de Deus, o dom continua dentro dela? Sim. Por quê? Porque ele é irrevogável. Né? A palavra fala que a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Então, o dom sendo irrevogável quer dizer que ele não pode ser tirado de lá. Deus não tira o presente que ele deu. Né? Só que ele é como se fosse um projetor sem estar ligado na tomada. Ele tem todo o potencial de projetar algo lá. Mas se ele estiver desligado, ele não vai projetar nada. Ele só vai ser um projetor. Entende? É isso que vai acontecer com esse dom lá fora. O dom está dentro da pessoa, ele fica inativo, né, vamos dizer assim, naquele incubado, né? Ele só vai ter dinâmica, eficácia e vai acontecer quando ele estiver ativado em Cristo. Porque lembra do lado que a gente viu? É do cabeça que vem a orientação do corpo. Se ele está desligado, ele não consegue ter essa dinâmica. Tá? Beleza? Aqui, podemos ir adiante? Sim? Então vamos lá. Socorros ainda, né? É dom de misericórdia ou socorros. Depende da Bíblia, da versão, tem um termo ou outro, tá? Então, olha lá, é uma dose de misericórdia, né? Uma dose de misericórdia a mais. Ele é mais acentuado, ele é mais específico na vida dessa pessoa, tá? É algo que antes não tinha, de repente ela passa a ter, passa a acontecer, né? Como? Ela está servindo no corpo, está se envolvendo, está na dinâmica do corpo e algumas situações vêm e começam a cair na mão dela. Situações vão vindo na direção dela e ela vai precisar se mover nisso. E aí o Espírito Santo vem compartilhar esse dom. Né? Sensibilidade para descobrir, isso é muito legal, os aflitos e angustiados.
é aquele sensor que eu falei, né? As outras, e talvez um problema aqui desse dom é que a nossa parte está num processo, né, de desenvolver o fruto do Espírito, crescer nele para equilibrar o uso do dom. Como não está totalmente equilibrado, né, cada ação de cada dom vai ter lá uma dificuldade. Por exemplo, a pessoa da liderança, né, ele vai querer dar, e como ele vê, ele organiza, ele tem os direcionamentos, ele se incomoda com aquilo que não está acontecendo, talvez. E ele talvez a maneira dele estabelecer essa liderança no início não seja muito positiva, não considere muito as pessoas que estão no entorno, né? Aí a gente precisa de alguém ali, né, com aconselhamento, que tenha talvez um caminho melhor para chegar à orientação daquela liderança para aqueles corações. Entende? Dá uma brandada. Nos socorros, essa pessoa aqui, por ela sentir, perceber, né, aquela de lá, né, perceber aqui, as pessoas, os angustiados, os aflitos, é uma urgência, tipo, você não está vendo? Você não está percebendo? Por que essa pessoa entra nessa situação? Você mora do lado dela, você senta do lado dela no culto, você não viu? Essa cobrança do outro. Mas é uma urgência dele, porque o dom está nele. Talvez o outro não tenha. Então esse cuidado da gente não né, ser equilibrado pelo fruto, o dom. Sentir com o outro as suas lutas, angústias, dores ou a alegria também, né? Esse dom não é só para dor, ele é para alegria. Ele percebe, ele é solidário e empático com a alegria do outro, ele celebra. Ele dá importância àquela pessoa de uma forma específica, né? Ele faz questão de evidenciar, de valorizar e celebrar a vida dessa pessoa, né? Então, essa é uma das questões também. Um ajudador, um aliviador, né? Tira aquele fardo pesado. Então, seria a atuação desse dom. Características. Está relacionado aos sentimentos do outro, diretamente ao que o outro está sentindo naquela hora, né? São capazes de detectar situações. Esse dom também né, pode estar alinhado, se você ver aqui, como pode estar, tá? Não é tudo regra, pode estar ou não. Com o serviço, né? Porque o serviço é tornar o ambiente favorável, fácil, né? Pensa no outro, então é capaz de perceber os sentimentos, se aquele está ou não, naquela situação está sendo ou não bem servido. São capazes de detectar, né, as situações, os gestos, aquela pessoa se comportou daquela forma, mas não é uma análise só humana que qualquer um de nós poderia fazer, é essa empatia. Aquele gesto tem um significado espiritual para ele e ele compreende esse mundo, entende? Coloca-se ao lado, né, e a capacidade, interessante isso, de discernir quem é sincero ou hipócrita. Porque já que ele tem essa empatia espiritual, né, com o outro, já que ele tem esse estar ao lado, esse preocupar-se com os sentimentos, essa percepção espiritual a respeito disso, então se essa pessoa tentar talvez manipular, se essa pessoa tentar, sabe, agir de forma não muito, digamos assim, transparente, isso vai ser percebido para quem tem esse dom. Bastante coisa. Facilidade de relacionar-se com pessoas problemáticas, criadoras de caso ou extremamente sensíveis, melindrosas. Por quê? Porque ela pode entender as motivações dessa pessoa. Então alguém vai dizer, como que você tem paciência de lidar com essa pessoa? Né? Larga a mão, deixa a pessoa se arrebentar. Né? Já fez tanto, a pessoa não anda. Né? Então, essa pessoa aqui, ela tem essa habilidade de, não, mas ela avançou aqui, isso. Aqui ainda tem essa dificuldade, mas aqui ela avançou isso significa já alguma coisa. Né? Olha a vida dela como é difícil, olha esse entorno, né? Então isso já significa dentro dessa realidade muito, entende? Então essa pessoa vai ter esse entendimento, esse sentimento. Percebe como a gente precisa uns dos outros, porque temos dons
muito diferentes uns dos outros. Né? Graças a Deus. Sim. Sem ser realizado. Olha, a alegria, a realização é poder fazer algo por alguém. É poder suprir de alguma forma aquela necessidade, trazer um alívio, poder se alegrar junto com aquela pessoa. Né? Então, essa questão de se identificar com o outro na tribulação, na dificuldade. Agora acabou aqui esse dom, né? Eu queria perguntar para vocês. Ô, coleguinha. A bateria não está carregando? Não, está desconectado, né? Geralmente quando o cabo está conectado, não é um dom fora da igreja. É a função dele. Ele está lá para fazer isso, mas, né? Você vê que tem um pouco de vida útil, né? Está lá na bateria, ainda tem um Antes de entrar na contribuição, eu queria que você fizesse um exercício de perceber alguém do nosso meio, ou que você conheça no meio da igreja, que você acha suspeita que tem esse dom. E conversa aí um pouquinho, pode falar. Misericórdia. Misericórdia. A Fê, o Fê, a Julima. A Julima. Gustavo, eu acho. O Gustavo também? Um pouco. Cadê? Talvez seja novo o dom e ele está em processo de ser Exatamente. Isso. Alguém mais além do Mateus e da Tamires percebe a Fê e o Fê e a Julima? O Rafa também. E a dele? Então eu decidi no Rafa. Irmão do Gustavo. O Rafa e o Gustavo. Porque socorro. Porque ele é bombeiro. Você não É que é primeiro socorro, né? Gente, pra quem não sabe, pra entender a piada interna, o Rafa é bombeiro. Por isso que eu falo aqui, né? Meu socorro, né? Mais alguém que você perceba que tem esse dom? Não? Não precisa estar aqui, pode estar no meio da igreja. Precisa conviver mais. Por que vocês percebem, né, a Dê, e aqui quem mais falou, né, do Rafa e do Zu também, que a Fê, o Fê, a Ju, o Rafa e o Gustavo têm esse dom? O que vocês percebem neles que evidencia isso? O que vocês já viram neles? Que a gente não faria. O que eles fazem? É isso que a gente não faria, daí eles fazem tão voluntariamente. Eu acho rapidamente tem esse olhar de indiferença da negligência, sabe? A pessoa se passou, não passa batido por eles. Eu vejo isso na Fer. Mas a segunda parte, por exemplo, eu até estava achando, acho que é vocês, mas depois a gente for usar mais de forma prática, objetiva, consegue chegar a uma solução. Essa é a diferença. E eles rapidinho já vão e tá, não faz isso, um pouquinho, nem convive com o Rafa, mas um pouquinho de convívio com eles ali, não, já rapidão, não faz isso, não, vamos fazer aquilo, vamos fazer, não, compra uma cesta básica, aquilo, eu vi isso no evangelismo, ele muito rápido assim, percebia, e como que a gente pode suprir aquela necessidade daquela pessoa, Eu peguei desse jeito, né? aquela dor aí, né? Sei lá, é normal assim pra eles. Legal isso, é normal, né? É natural. O que para outros seria um esforço, teria que pensar a respeito, fazer cálculos, né? Paciência, que não tem o dom, né? Tem outros dons aqui. São outros dons ali, né? Eu acho que a pessoa vê um livre acesso a eles também. Aqui, ó, gente. Eu acho que a pessoa vê um livre acesso até eles, entendeu? Talvez uma pessoa que esteja frustrada, vê uma disponibilidade, uma liberdade ali, entendeu? Uma liberdade de chegar até ali, não é? Se expor, de se abrir uma confiança também. Legal, ótimo. Sabe, eu acho que a gente, às vezes, eu acho que é uma obrigação, porque são buscar, quando não tem esse dom, às vezes
vezes se mover nesse dom, né? Ter essa sensibilidade. Nesse momento, eu vi alguém mas Deus não assistência. Eu acho que ele recebe constantemente, constante. É um discernimento, igual você falou nos slides anteriores, um discernimento assim, muito rápido, assim, muito sensível. Eu vejo isso muito na Divino. Uma coisa assim, que parece que é tão pequena, mas ela vê os detalhes e já vai. Como você viu isso? Ninguém mais percebeu dessa forma. A Bia Vargas também. A Bia, não porque ela é médica, sim, não, mas pela percepção, agora você falou da percepção muito rápida e cuidado, né? Às vezes até chamava ela muito trabalho, nutrição, né? Deu um drama a mais, né, gente? Deu um drama a mais. Você vê que tem toda uma dor ali, assim, que ninguém tá entendendo, só eles, né? Porque Deus está compartilhando, né? É isso, gostaria. Então é importante daí, assim, pensar nisso. Para quem se move nesse dom, essa questão de não tentar cobrar que o outro sinta essa dor, porque o outro não está sentindo. E a função de quem tem esse dom é partilhar com o corpo a dor que ele sente que Deus está compartilhando. E colocar o corpo em funcionamento, em auxílio, né, naquela direção. Percebe? Aí a gente está na intencionalidade e no processo de desenvolver o dom. Tá? Porque essas pessoas, gente, é muito importante, todo dom é extremamente importante, mas o dom de misericórdia, essas pessoas que têm esse dom, quem tem aqui já se identificou, elas têm um sofrimento a mais. Dói, de verdade. Elas sofrem de verdade. Então, o fato de quem está em volta não dar atenção alguma para aquilo, machuca elas. Entende? Porque é algo que Deus partilhou ali, é uma partícula da misericórdia do coração de Deus ali específico na vida dessa pessoa. Então, é todo um cuidado, né? Esse auxílio cooperar. Lembra lá que a gente leu aquele texto? Todo o corpo bem ajustado, né? Bem ligado, não é? Com o auxílio de todas as juntas, ele cresce para a edificação de si mesmo em amor. Então, é necessário que, para que o dom aconteça, tanto ele seja partilhado no movimento do corpo, mas o corpo coopere, né? Perceba. Tá? O dom de contribuição. Esse dom não existe. Rejeito esse dom. Não é? Olha uma mão aí reinando, né? Todos devem ofertar. Né? O dízimo vou dizer isso, é uma obrigação de todo crente. Né? É uma ordenança de Deus expressa na palavra dele. Deus sendo dono do 100% de tudo, de todo o ouro, de toda a prata, de todo o dinheiro, da vida de todas as pessoas, né? Deus estando no controle, sendo soberano e reinando sobre tudo, nos deixa ficar com 90% do que Ele disponibilizou para nós. Nos deixa. Porque tudo é dele, 100% é dele. E quando a gente tira aqueles 10% e entrega para Ele, a gente está santificando os 90% que continuaram conosco. Né? E aí então a gente vai ver Deus repreendendo, né, o devorador, né, fechando, por quê? Pode perceber, né, a pessoa que não é dizimista nele, com esse coração, entendendo que tudo é dele e que o que eu posso fazer, o mínimo é devolver os 10%, que vai santificar todo o restante, né? Essa pessoa que não faz isso, você vai ver que está direto, tem problema, é farmácia, o devorador está aí. É doença que aparece, é o carro que quebra, é o problema que acontece com aluguel, com alguma coisa da casa, é o IPTU que ficou atrasado, do cara que vendeu que aparece depois de não sei quantos anos com uma dívida absurda, é um problema que deu lá com a prefeitura, é um acidente, entende? O devorador está aí para devorar. O que acontece? A gente não dá o dízimo, né? A gente impede Deus de nos abençoar. A gente está impedindo que o princípio, né, de abundância, de multiplicação, de provisão de Deus chegue na nossa vida. É isso que a gente está fazendo. Não é que Deus está se voltando contra nós e vai soltar o devorador. Não, o devorador está solto. O devorador está solto. O
que eu faço quando eu entrego o dízimo, né? Eu entendo que eu não tenho nada, que tudo vem dele, que eu dependo dele, né? E tudo é para ele, e que o que eu tenho são recursos. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai repreender, segurar o devorador, né, de atuar na minha vida. Porque eu estou agindo em obediência, em submissão, em honra. Agora, se eu não faço isso, está solto. Estou vulnerável. Né? Então, isso é o dízimo para todo o crente, todo filho de Deus. A oferta, a mesma coisa, é para todo. Onde vocês me roubam, né? Diz lá em Malaquias, nos dízimos e nas ofertas. Então, não é só dizimar, é entender por quê. Porque o recurso é para o reino. Então, se eu tenho que estar sensível, se o Espírito Santo fala comigo, olha, esse dinheiro que está no seu bolso agora não é seu, eu preciso que você entregue para fulano agora. Ou que você entregue lá, né, nessa questão específica de repente, sei lá, missões, do Projeto Mar, né? Você está lá, de repente passou como chama aquele projeto que tem Médicos Sem Fronteiras, né? É isso, né? Médicos Sem Fronteiras. Aí você viu lá e de repente o Espírito Santo está no seu coração. Você vai agora lá, você vai, né, se depositar tanto. Ah, mas isso aí não é da igreja. Não importa. Recursos são de Deus, para a glorificação do nome dele, para alcançar pessoas, tocar pessoas. Para isso servem os recursos. A provisão ele nos dá do nosso sustento. O que sobra, né, não é meu, é dele também. Né? Então eu tenho que estar com esse coração para ele. Agora, quem tem o dom de contribuição, ele é compulsivo, né? Ele é generoso com as suas posses, né? Não é dele. Você tem que cuidar, senão daqui a pouco não tem nada mais na casa do dia para a noite, porque ele já deu tudo. Os portadores desse dom têm uma habilidade especial de fabricar recursos, gerar recursos. Então, isso é interessante porque esse dom não é para quem é rico. Não é para quem tem muito dinheiro. É para qualquer crente, qualquer pessoa. Não é? Qualquer filho de Deus, que Deus compartilhe esse dom, sendo ele rico, tendo posse de dinheiro ou não. Mas ele tem uma capacidade, como que ele fabrica os recursos? Né? Sei lá, ele conversa com um, faz um ajuntamento de pessoas aqui, daqui a pouco levanta uma oferta, pronto, já tem um recurso que precisava. Né? Ele tem um contato com fulano de tal, da ONG, não sei das quantas, ou do 1% lá da empresa que pode ser disponibilizado. Entende? Ele gera, ele fabrica recursos. A partir, vamos vender isso, que isso vai gerar tanto, que vai dar tanto. E o negócio acontece de verdade, né? E ele fabrica recursos, fabrica. Do mesmo jeito que vem na mão dele, vai. Né? Vai passando, assim, não sei, uma roda, né? Sabe? De um moinho que vai girando, assim, vai passando para frente. O recurso vai passando por ele. São capazes de emprestar dinheiro ou deixar de fazer algo para si, para poder ajudar os outros. Entende? Então ele gera esse recurso, né? Não vai se endividar, né? Mas ele vai gerar esse recurso para fazer com que isso chegue na outra pessoa. Isso é bastante interessante, né? Porque não é o que a gente gostaria muito, né? Esse dom aqui, eu acho que é daqueles que a gente não oraria sendo os melhores dons, né? Mas é algo que a gente deve orar, não é? Porque o reino de Deus precisa de recurso para ele continuar funcionando. A misericórdia precisa de recurso para socorrer as pessoas, né? Dinheiro de verdade não cai do céu. O que cai do céu é chuva, né? Folhas que levantadas pelo vento, cocô de passarinho cai do céu, né? Coisas desse tipo. Agora, dinheiro não cai, não é? Ele vai passar por pessoas, né? Então, é interessante aqui as características. Essas pessoas são espontâneas e reservadas. Você não vai necessariamente saber quem é essa pessoa que está contribuindo, porque ele faz questão de não ser reconhecido, né? Não é necessário que peçam para ajudar. Aqui é o sensor para perceber onde tem uma ausência e uma carência. Entende? Essa é a pessoa que vai querer ficar lá, talvez ele faça o recurso passar por não sei quantas pessoas,
para ninguém descobrir que foi ele que ativou, né? Então, ele não precisa que alguém pergunte, que alguém peça. Ele não precisa que o pastor levante uma oferta alçada para o Projeto Amar. Né? A parte dele, a contribuição dele para isso já foi destinada. No coração dele já fez. Entendeu? Se tem alguma situação que precisa acontecer, ele já foi lá e já se mobilizou naquilo. Teve uma época em que a gente passou bastante dificuldade, minha família, lá em Maringá, né, a questão de financeira mesmo, bastante privação, e a gente foi perdendo tudo, né? Aquela coisa que começa, né, vai cortar água, daí no dia seguinte vai corta a luz, e aí você vai ficando sem as coisas, daí você tira daqui para tampar ali, espera, né, 3 meses, daí paga o outro, e vai postergando, aquela loucura toda, né? Então era a maior dificuldade. E o nosso carro foi apreendido, inclusive na época, né, pela, como chama? Busca e apreensão, isso. E, então a gente foi, tipo, tudo foi se esvaindo, né? Mas nesse momento não era devorador, né? Era um tratamento de Deus de fato na nossa vida, uma tempestade vinda de Deus, e a gente sabia, né? Inclusive. Para tratar, né, várias questões. E nesse momento a gente passou muita dificuldade, muita dificuldade. E a gente morava assim bastante longe da igreja, né? E a gente estava lá a semana toda por várias atividades e ministério, a família, meu pai, minha irmã, meu irmão, eu, e diferentes, né? O irmão chegou em casa um dia, o carro dele, do uso dele, entregou, falou, ó, eu vim aqui, tá aqui a chave. Você pode usar o tempo que for necessário, até que você consiga recuperar o seu carro. A gente ficou assim, quem contou pra você? Como é que você está sabendo o que está acontecendo com a gente? Oi. Oi, você? Fernanda, faça favor. Ai, que medo. Não, é o nome inteiro. O nome inteiro. Não, se fosse Fernanda Terra, ia ficar mais sério. Então, ainda está razoável. Então ninguém sabe, né? Ele ouviu em algum momento, sei lá, teve alguma percepção, alguma conversa de bastidor, eu não sei, ou o próprio Deus compartilhou com a pessoa e a pessoa não disse também. Aqui, ponto final, não discuta comigo. Não discutiremos, não é? A bênção na nossa vida. Um pouco tempo depois, meu irmão roubaram todas as roupas dele, que tipo, a gente fez aqui, lavou no geral, fez um monte, assim, lavou tudo, né? E pendurou, deixou no varal. Roubaram, né, à noite, todo o varal. Levaram o varal tudo, não tinha. E a casa de esquina piorou daí. Né? Piorou. Então, quem tivesse pra fora, ia embora. E tinha que cuidar da casa dentro de casa. A roupa tava secando, tinha que ficar já aconteceu a gente chegar em casa e a porta aberta, tipo, oi, pode sair? Dentro também, né? Eu cheguei se você tirar. Já deu? Pegou o que precisava? Então levou tudo. E ficou assim super complicado. Já era no finalzinho desse período que a gente estava vivendo, né, de dificuldade. Já era no finalzinho. Chega lá esse irmão com uma mala em casa de roupas pessoais, as roupas dele e tal, e doou pro meu irmão, porque ele ouviu falar em algum lugar que tinham, né, e tal, e chegou lá, ninguém pediu, ninguém levantou nada, ferro, nada. Entende? Chegou lá, ele contribuiu com o que ele tinha, com o que ele podia, gera recurso, faz o que for necessário. Isso é muito parecido também com o dom de misericórdia, você vê que está muito próximo? Como os dons também se relacionam entre eles, né? Você vê isso, a fabricar recursos, não é? Ok. E desprendimento, né? O desprendimento, o não, isso aqui não é meu, sabe? Esse desprendimento natural é um motivo de alegria para a pessoa, né? Ela se sente feliz em poder, se precisa, top, né? Assim. Não tem esse dom. Aí, ó, vamos desenvolver. Perdão. Eu vou orar para que o Senhor compartilhe. Eu te perdoo. Eu não pensou. Perdão é bom, hein? Não está relacionado às posses materiais do possuidor, né? Do portador do dom. Então não precisa ter muito dinheiro, não precisa ter bastante coisa,
Porque se necessário, ele usa o que é dele mesmo, né? Ele fabrica o recurso que é necessário, não tem problema. Tá? Ok. Então, acabamos a parte dos dons, especificamente os dons do Pai, descritos na Escritura, né, que a gente consegue ler ali no texto, que a gente leu lá de Romanos 12, 7 e 8. E agora a gente vai ver aqui algumas graças especiais que a gente pode considerar dom. Tá? Eu vou ver bem rapidamente, porque a gente está meio estouradinho do nosso horário. Tá? Então, o dom, né, a habilidade de hospitalidade. A hospitalidade, ela vai fluir muito próximo do dom de ensino e do dom de serviço. Né? Então, de tornar favorável aquele ambiente para a pessoa, para o aprendizado, o crescimento dela, para a maturidade, o desenvolvimento dela de alguma forma, e para que ela receba todo o recurso, tudo aquilo que está disponível de Deus para a vida dela, no lugar onde ela está, né? E no meio da igreja, que a igreja seja esse lugar. Então, essa relação de hospitalidade. Alguém pode abrir 1 Pedro, por favor? 4, do 10 e 11. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então a gente vê essa necessidade, né, de que então, a forma de regular o dom, né? Se alguém serve, né, de acordo com a graça que Deus dispensou, né, essa graça especial para exercer essa hospitalidade do reino de Deus. Se alguém está falando, né, fale de forma que então o outro seja edificado e o reino de Deus possa crescer e ocupar um lugar ainda maior naquele lugar, né? Tem algum aqui? Eu leio o versículo 9 lá, de 1 Pedro 4. O 9. Olha lá. Aliás, do 8 e 9. Vamos no 8 e 9. 1 Pedro 4, 8 e 9. Tendo antes de tudo ardente amor, uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Né? Então a gente vê aqui essa relação da hospitalidade fluindo num ambiente de amor ardente uns pelos outros. Percebe? Gente, amor não significa sentimento. Amor, ele a gente fala o dom, né, supremo. O amor, ele é uma decisão, é uma escolha, é um ágape, né? Não quer dizer, então eu não vou ter talvez uma empatia, eu tenho, né? Mas talvez eu não tenha uma empatia, né, com ela, que é minha irmã, né? Com outra pessoa, não sei, não sei, é estranho usar que eu não vou ter empatia, eu falo com inglês aqui, ele viu pra mim, né? O Lucas, né? Digamos que eu não tenha muita empatia com ele, talvez as nossas conversas, o estilo de vida, assim, não seja assim tão... Mas a gente vai conversar, vai ser bacana, a gente vai ser amigo, entende? Talvez eu não tenha uma profundidade maior a amizade que eu teria com outra pessoa lá, a Luana, que eu olhei aqui, né? Então talvez seja isso, não significa que eu não amo o Lucas e não amo a Luana, entende? O amor é uma decisão de exercer essa empatia espiritual um com o outro, de servir uns aos outros, ser hospitaleiro, tá? Aí a relação do celibato, né? Isso aqui é um dom também, né? Vamos ver lá, quem abriu lá? 1 Coríntios 7:7. Realmente. Gostaria que todos... Opa! Joel, vai lá. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, o outro de outro. Do que Paulo está falando aqui? Né? Ele está falando da solteirice dele aqui, né? Gostaria que todos... Oi? Misericórdia, Felipe? Misericórdia. Há um pouco de misericórdia. Não, esse é mas de minhas casas. Né? Acontece, gente, que a pessoa que tem esse dom, ela tem e acabou. Ela não vai fazer um esforço, um sacrifício, do mesmo jeito que essa capacidade de aconselhar, de liderar, de ensinar é algo, né, sobrenatural e que flui da pessoa, é fácil e simples.
para ela, quem foi chamado nesse sentido do celibato vai ter isso também. Ele não vai ter a ausência de nada, não vai sentir a ausência de nada, entende? Por quê? O foco dele é servir com o evangelho no reino, né? O propósito dessa pessoa. Agora eu queria que vocês lessem, a pessoa que o Joel leu, leu o próximo versículo, na sequência. Esse versículo é para todos. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas tem um versículo. Todavia, não é? Já pega a palavra. Deixa eu rebater. Posso ler o próximo? Então, o próximo é falar isso, né? Mas se não se controlar, é melhor casar do que viver abrasado. Aê! Misericórdia, Jesus, né? Amém. Olha só, a pessoa que tem essa relação, olha só, a pessoa que tem essa relação do dom, né, da relação com o celibato, então ela não vai sentir ausência, nada, entende? Isso simplesmente acontece. Ela se doou para o Senhor e ela não está, entende? Não é algo que eu escolho o celibato, né, ser, né, eunuco. Não precisa. É Deus quem vai gerar isso para a pessoa, entende? É algo da parte de Deus. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é assim, ela é missionária, e ela é assim, ela está bem de boa, tranquila, sempre esteve, nunca teve, né, o interesse, e ela se dedica para o reino, a alegria, a realização da vida dela, o propósito da vida dela está acontecendo. Ela toca nações, muitas nações, e assim, né, não sente ausência de nada. Mas tem outros que são casados, né, e que se casaram, e outros que querem se casar. Então, assim, é o dom de acordo com cada pessoa. O que é importante a gente entender, o que eu quis dizer nessa segunda parte, né? Os solteiros, eu prefiro, Paulo fala, né? Eu prefiro que estejam, que permaneçam, eu ordeno, né? Que estejam no estado como estou, ou seja, solteiro ainda. Então, assim, é mais uma questão de um conselho, né? Se você está solteiro, não fique desesperado porque você precisa casar. Você precisa servir, honrar a Deus, ser um bom mordomo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Entende? E nesse momento em que você estiver como Adão dormindo, né, Deus fez cair um sono sobre Adão e aí tirou do lado dele a auxiliadora. Então, quando você estiver repousando e dormindo no Senhor, Ele vai trazer essa auxiliadora. Entende? Estar dormindo e repousando no Senhor é como Paulo disse aqui: permaneçam como eu estou, servindo o Evangelho, servindo o Reino, vivendo o propósito que Deus tem para a minha vida, me desenvolvendo, crescendo, amadurecendo nele, e Ele suprindo em mim todas as coisas. E quando Ele perceber que o homem está só, aí Ele vai trazer a auxiliadora. Agora, perceberam, auxiliadoras, que não é a auxiliadora que vai dormir e Deus vai trazer o varão, né? Então a auxiliadora fica na dela, bem quieta, tranquila, sussamos, porque no momento certo Deus vai despertar isso. Né? Então é mais ou menos como Rebeca lá no campo, né? Quando o servo de Abraão foi buscar Rebeca para casar da mesma espécie, né? Lembra? Da mesma espécie, da mesma família. Não foi alguém de fora, alguém da família. Busca alguém da minha parentela. Trouxe a Rebeca para casar com Isaac, para ser esposa dele. Rebeca vinha lá em cima, sei lá de que animal era aquele que ela estava em cima, e ela viu lá longe o Isaac. Ela percebeu o Isaac lá. E ela perguntou para o moço: quem é ele? Isaac estava no monte, que é o lugar onde Deus se manifesta, meditando. Rebeca viu, perguntou, e ele falou: é o meu Senhor. Quando ela soube que era ele, ela cobriu o rosto com o véu. Certo? Ela se guardou. Ela não foi lá correndo: oi, sou eu, cheguei. Auxiliadora é o meu nome. Não. Ela cobriu o rosto.
teve essa reverência diante de Deus, que ela Deus estava servindo, né? E aí sim, quem veio descobrir o véu foi Isaac. Acorda esses Isaacs, né? Espertos Isaacs, né? Então, a importância disso, por que eu estou falando? O Estado Civil, né, como dom, entende? O Estado Civil como dom no sentido de eu ser um bom mordomo do que Deus me deu, até que Ele acrescente algo mais na minha vida. Entendeu? É dessa forma. Ah, eu vou ficar parado com o braço cruzado. De forma alguma, você vai crescer em Deus, você vai ser uma pessoa digna, vai se relacionar com seus irmãos, você vai fluir nos dons, nos mistérios de Deus, no propósito, na sua carreira, na sua vocação, no seu trabalho, na relação com seus pais, sua família, vai curar as coisas feridas, tudo tem que curar. E no tempo de Deus Ele traz. Assim funciona. Se a gente tenta adiantar, a gente sabe o que acontece nos probleminhas, né? O martírio. Né? Vamos lá, quem pode abrir, ler 1 Pedro 4, 13, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardência da prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos do fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos regozijeis e alegreis. Sim, vocês percebem que, né, isso é para todos nós, ele está dizendo, né? Então essa aflição que vocês vivem, essa perseguição, esse sofrimento, é assim mesmo, gente. Sejam felizes por isso, porque vocês estão sendo participantes do que ainda resta das aflições de Cristo, né? Vocês estão participando disso. Então se alegrem de sofrer por Ele, pela causa certa. Isso é para todos, mas o mártir, né, a gente sabe, são aquelas pessoas que estão em determinados lugares e de fato que correm um risco de morte, né? E ele não está nem um pouco preocupado com isso, entende? Ele não está preocupado com isso. Como Paulo, né? Você vê que Paulo, ele recebeu algumas advertências proféticas antes de ir para Jerusalém para ser preso. Ele recebeu profecias, né? Então chegaram e falaram, amarraram as mãos dele e falaram, isso vai acontecer com o homem, né, o profeta Ágabo lá, a quem pertence, né, esse cinto. E Paulo olhou, beleza, estou indo para lá do mesmo jeito, não importa. Né, estou indo para lá, mas é para isso mesmo. Né? Se essa é a forma que eu vou glorificar o reino de Deus, então eu vou lá para isso. Se fôssemos de nós, eu vou fazer que nem Jonas, né? Correndo direto do lugar mais distante. Não, ele ouviu a profecia, as filhas, né, do profeta também lá, e mesmo assim, ele foi. Entende? Para ele não importava. Né? Morrer é Cristo e viver é lucro. Então, o mártir é diferente do que para todos nós deve ser e devemos sofrer e devemos ir até o fim, a morte se necessário, para não negar o nome de Cristo. O mártir, ele tem isso como uma missão. Entende? Não importa de que forma, eu vou glorificar o reino de Deus, eu vou glorificar o nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer com que essa palavra, esse nome alcance mais pessoas. Não importa o quanto custe. Não importa mesmo. Então, essas relações das graças especiais. E aqui, a gente repetindo, né, da última aula, para a gente concluir agora, quando você não reconhece o dom espiritual que Deus lhe deu e não o desenvolve, a igreja se enfraquece. Né? É um voluntário ali, ó, ligando aquelas duas correntes fortes. Essa pessoa está sendo uma bênção, ela está no âmbito do serviço, que é do mandamento, da ordenança. Ela está aqui servindo com tudo que ela pode, Deus. Só que aqui não é o lugar dela. Não é o dom que Deus deu para ela. Entende? O dom está relacionado ao chamado. Então não é aqui. Mas ela está aqui porque falta a pessoa. A pessoa que deveria estar não reconheceu, não desenvolveu. Então ela está ali. Mas se essa corrente continua ali por muito tempo, é frágil. Ela não vai aguentar. A gente se fere quando a gente está tentando suprir a necessidade do corpo em outros lugares. E o corpo sofre junto. Então é importante que você e eu percebamos qual é esse dom. Onde está esse dom acontecendo. Eu vou falar, por exemplo, eu vou falar para vocês, né? A gente
expõe mesmo, não tem problema. Essa questão do dom de misericórdia, por exemplo, eu percebi que Deus tem partilhado isso comigo a partir desse ano. Eu nunca orei a respeito dele. Aliás, eu nunca foi dos dons que eu olhei, né, e achei dos melhores. E Deus começou a colocar isso. E eu comecei a ter atitudes e situações começaram a aparecer e de forma inexplicável eu consegui mobilizar algumas situações, algumas coisas para que elas, né, se efetivassem. E eu tive fé para isso que eu não consigo explicar que fé foi essa. Fé para mim e para os outros. E isso é novo, isso antes nunca aconteceu. Claro que eu já ajudei pessoas, claro que eu já socorri pessoas, mas nessa intensidade, e dessa forma, e sentindo o que eu senti, jamais. É novo. Né? Até porque, inclusive, né, minha irmã que convive bem de perto comigo e meu marido perceberam várias falhas e me ajudaram, inclusive, a perceber a manifestação do dom. Né? Então, sabe, independente do tempo da nossa caminhada, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, Deus vai fazer isso, Ele vai partilhar dons. E aí eu pensei, puxa Deus, mais uma responsabilidade, não é? Mas crescer em Deus é mais responsabilidade. Envolve maior maturidade, envolve ir além. Né? E o melhor de tudo, Ele vai com a gente não vai sozinho. Porque Ele é Pai. Ele cuida, Ele dá, Ele cuida, Ele ensina, Ele corrige, né? Ele traz o descanso também na hora certa. Então, independente do tempo da sua caminhada, né, você precisa perceber que dons já estão aí. E perceber que dons estão começando a se manifestar. Tenta fazer essa análise aí da sua própria vida. Então, aqui a gente termina os dons motivacionais relacionados ao Pai, que é esse primeiro dom compartilhado que toda pessoa tem. Todos vocês que nasceram de novo, são filhos de Deus, têm um ou mais desses dons que a gente tratou aqui. Aí o que precisa você descobrir. Precisa você desenvolver se você descobrir. Crescer no dom. Né? Tá bem? Mas nós identificamos? É possível, sim. É possível. Né? Por exemplo, no meu caso, nessa questão específica, as coisas começaram a vir até mim. E antes viria e eu pensaria, puxa, vamos orar. Não é? É o melhor que eu iria conseguir fazer. E aí, de repente, uma motivação sobrenatural sobre existe algo para ser feito, preciso fazer, deve ser feito, acredito que Deus está movendo isso ao final. Entende? Mas assim, aí o que eu pude perceber? Que esse sentimento era novo e que essas ações vindas de mim eram estranhas para mim. E aí as pessoas que convivem comigo de perto e estão vendo as situações acontecerem, falaram para mim, ó, isso é novo, isso não está relacionado com algo mais ou menos socorros, misericórdia, isso acontecia antes, não é? Os outros percebem na gente muito mais do que a gente mesmo, mas a gente pode se perceber. Ok? Então é isso. Então o pessoal que já está mais avançado, inclusive no dom da misericórdia, vocês podem vir socorrer. Né? A gente se ajudar mutuamente. Amém? É isso então. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma questão? Pra gente encerrar? Não? Tá tudo tranquilo? Beleza? Esclarecido? Pode falar, Deus. Pensando no diferencial do aconselhamento do misericórdia, que eu achei muito parecido. De aconselhamento? De misericórdia. Aconselhamento para o dom de misericórdia, é isso? Uhum. O aconselhamento é digamos que a pessoa, enquanto você está conversando e tendo aquele momento ali de ouvir, de aconselhamento com a pessoa ela vai ter a percepção dos encaminhamentos para a vida dela. Não necessariamente ela vai sentir a dor que ela está sentindo. Né? Ela vai ter essa empatia no sentido de
ter uma percepção desse evento, desse tempo da vida dela, para poder trazer o conselho. Entende? A misericórdia começa no sentimento. Né? A pessoa já sente. Né? Esse sentimento gera uma urgência de uma ação, né? Imediata. Não dá para esperar. Quem está nisso, e isso é uma coisa que eu estou percebendo, é uma urgência. Não dá para esperar para amanhã, tem que ser agora. Não, mas daqui não sei quanto... Não, é agora, precisa agir agora, é imediato. Senão vai passar o momento, o timing, entende? Então, é diferente do aconselhamento. O aconselhamento já não tem essa urgência dessa ação, porque vai depender do outro a ação, vai depender que ele caminhe, que ele ouça o conselho e avance naquela direção. Fica diferenciado um pouco? Sim, que bom. Pode falar, Júlia. Entre a misericórdia e o socorro, são duas coisas diferentes, mas os socorros é uma extensão da misericórdia? Não, é a mesma coisa. É o mesmo dom, são sinônimos. Misericórdia e socorros. Exatamente. Isso. Eu quero ver a voz dela, o dom. Mais alguém?